Boa noite! Tudo bem com vocês? Eu estou aqui mais uma vez para trazer mais uma palavra do Bálsamo de Gileade. E nessa noite o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês trata-se a respeito da insensibilidade humana. Eu vou te convidar para, primeiramente, ler comigo Ezequiel no capítulo 37, nos versos de 1 a 14. E depois nós vamos discutir um pouquinho a respeito desta passagem. Essa passagem fala a respeito da visão de Ezequiel sobre o vale de ossos secos. Então eu vou fazer a leitura. Ela diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Eu respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: Profetiza a esses ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar o Espírito em vós, e então vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós também estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram e se puseram de pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todo exterminados. Portanto, profetiza e diz-lhes: Assim diz o Senhor Deus: Eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à terra de Israel. Sabereis que eu sou o seu Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura e vos fizer sair dela, ó meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Essa passagem ela é extremamente rica de detalhes, de informações, de ensinamento. É uma palavra cheia de sabedoria, é uma palavra muito verdadeira, é uma palavra que se posiciona, se confronta, se realiza nos tempos de hoje. Não como uma situação de mortos que ressurgem do nada, mas como uma palavra de fôlego de vida, quando é soprada sobre qualquer ser humano que não tem Deus, que anda por aí como um zumbi, como um morto-vivo, porque sem o Espírito de Deus não há vida. Bom, essa passagem ela diz respeito não só à restauração do povo de Israel voltando à terra prometida porque estavam exilados, não é? Mas ela tinha principalmente uma dimensão espiritual, porque falava de uma aliança que Deus tinha com o seu povo e que seria renovada quando ele os tirasse dessa circunstância e soprasse sobre eles um novo ânimo através do seu espírito. E foi assim
dado ordem ao profeta que fizesse para que o povo novamente tivesse a coragem, a ousadia, a intrepidez de saber que havia um Deus que zelava por eles e que trazia vida em abundância. Bem, quando eu olho para os nossos dias hoje, e eu achei muito interessante, se você puder observar lá no meu Facebook, eu compartilhei um vídeo designado Walking Dead, comparando como estão os seres humanos nos dias de hoje, tamanha insensibilidade. Eu não digo só pelo que o próprio vídeo mostra, falando que as pessoas não se falam, não se comunicam, não se respeitam, não trocam ideias, porque elas estão sempre diante de uma câmera de celular, falando sim com as pessoas, mas de uma forma virtual. Não se compartilha, não se comunga numa mesa, não se fazem refeições juntos. Tudo está sendo feito ligado no automático, enquanto o foco está na tela de um celular. Eu não estou falando principalmente deste foco, que é o foco deste vídeo, mas ali me chamou muito a atenção como foi colocada as imagens das pessoas perambulando de um lado para o outro, como se parecessem pessoas mortas, robôs andando no automático, muito mecanicamente, sem realmente uma inspiração de vida. E aí nós começamos a observar o nosso meio, as pessoas com quem nós convivemos, as crianças, como elas se relacionam, como elas brincam, como elas se dirigem umas às outras, e nós vamos percebendo, o ser humano perdeu a sensibilidade, o ser humano tem perdido o amor, o ser humano tem perdido a referência de compartilhar, né, as coisas, de unidade, todo esse espírito que nos leva e nos remete à ideia de amor ágape, o amor que vem de Deus. E então nós podemos perceber que essa insensibilidade humana se equipara com aquele drama, não é, criado por Robert Kirkman, quando ele retrata ali em Walking Dead a vida nos Estados Unidos pós-apocalíptico, né? Criando, né, esse quadro. Então, onde um grupo de sobreviventes lutariam o tempo todo para subsistir, sobreviver, lutando para se manterem vivos, longe daqueles mortos-vivos, os zumbis, não é? E nós percebemos em todo o tempo uma luta nesta série, né? E um desespero pela subsistência. E essa luta, esse desespero pela subsistência se torna algo que se revela ainda mais fatal ainda do que a convivência com os zumbis que os rodeiam em todo o tempo. E aí eu começo a pensar no Vale dos Ossos Secos, pessoas que com a determinação de uma palavra, como foi a do profeta, tiveram seus ossos religados, cresceram tendões, músculos, mas não tinham vida. Só foi lhe dada a vida a partir do momento em que eles receberam o Espírito de Deus. Quem sabe esteja acontecendo algo na sua vida muito parecido. Você se sente tão morta, você se sente tão vazia ou vazio. Talvez a resposta disso tudo seja: eu preciso mudar a minha forma de viver. Eu preciso me tornar uma pessoa mais sensível, eu preciso me relacionar melhor com as pessoas e principalmente com Deus. Porque do contrário, o caminho das nossas vidas seria como este, um vale de ossos secos, que não sente, que não troca relacionamento, que não ama, que não perdoa, que não compactua, que não compartilha, mas vive simplesmente focado nos seus interesses pessoais. Para que nós possamos nos desenvolver, que nós possamos crescer, que nós possamos amar, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos estar em sociedade, nós precisamos do amor compartilhado em todo o tempo. E o maior exemplo de amor que nós podemos seguir é o amor de Jesus. Nessa noite eu quero deixar com você esse desafio, não só para que você se desligue cada vez mais da realidade virtual, para vir para uma realidade existencial e compartilhar com as pessoas, mas principalmente o desafio de buscar
estar mais perto de Deus, porque quanto mais de Deus nós temos, mais amor, mais coisas boas nós temos para compartilhar uns com os outros. Essa é a minha palavra, fica para você essa reflexão neste final de semana do Bálsamo de Gileade, e se o Senhor permitir, eu volto na segunda-feira com mais uma palavra para o seu coração. Um grande abraço, um bom final de semana e o Senhor te abençoe. Tchau.